Mundial de Clubes tem deixado o torcedor corintiano preocupado. Afinal, será que o argentino Rodrigo Garro pode deixar o Corinthians? A verdad que, como falo, man, hoje voy día a día trabajando siempre para que Corinthians esté mejor y no sé cómo será mi futuro, pero mi cabeza está 100% acá. Ele tem se tornado peça-chave da equipe. Além de marcar gols, também potencializa o ataque corintiano e dita o ritmo no meio de campo. A performance fez com que clubes estrangeiros despertassem interesse no camisa 8. Desde que chegou ao Corinthians, o Garro tem recebido propostas. No ano passado, para ir para o River Plate. No início desse ano, para o Zenit da Rússia, na casa dos 150 milhões de reais. Na época, a diretoria corintiana tentou convencê-lo de ficar. E o Garro estava muito próximo de conquistar o primeiro título com a camisa corintiana. Por isso, decidiu permanecer, mesmo com a proposta tentadora. Nessa janela de transferências, a história se repete. Sondagens estão acontecendo e as propostas que ele vem recebendo serão levadas pelo agente do meia argentino até a diretoria corintiana. A depender do valor que for proposto, não é descartada a saída do camisa 8. O executivo de futebol Fabinho Soldado já sinalizou de que fará esforços para manter Garro no elenco. Mesmo com a afirmação da diretoria da tentativa de segurar Rodrigo Garro, a realidade é que a saúde financeira do clube, que deve cerca de 2,5 bilhões de reais, pode pesar muito nessa decisão. O Zenit deve tentar uma nova investida por Garro, já que na mesma época também havia tentado contratar o meia Gerson, que recusou, mas agora cogita ir para o Zenit com a nova proposta que foi apresentada. No Corinthians, desde janeiro de 2024, Garro tem 14 gols e 16 assistências. É um dos principais jogadores do elenco que tem pela frente, além do Campeonato Brasileiro, a decisão no mata-mata da Copa do Brasil contra o rival Palmeiras. Vocês sabem que eu hoje abri o meu aparelho telefônico e me deparei com uma notícia. Esse é o Yuri problema. Alberto pode... Corintiano não gosta de abrir notícia. Retirada. Por isso que você tá feliz. Memphis, Você quer pra outra coisa, mas não. outra coisa. Nossa, cruzou e o cara fez de conta. E aí, professor, Marco Yuri, Lopes, primeiro hein? vamos falar do Yuri Alberto, mas não foi dividida. Tava Mas lá. ele é bom demais. Alto gol. Alto gol. O Yuri Alberto, professor, em relação ao Corinthians, como é que você estuda? Porque, ó, tem o Yuri sendo especulado no Atlético de Madrid, Isso. Memphis no Besiktas Isso. e o Garro no Flamengo. Pois é. Aí eu te pergunto, dos três que estão aparecendo no seu televisor, a pergunta é, quem não pode sair de jeito nenhum? Caramba. Se pensar em organização de jogo, é o Garro. Se você pensar em gol, que é o objetivo do futebol, é o Yuri. E se você pensar no peso que tem o Memphis, técnico, é o Memphis. Eu ficaria com o Yuri por causa da questão dos gols. Então pode até liberar o O gol Garro é caro, e filho. o Memphis, mas o Yuri não tem O jeito. gol é caro, é só você ver o valor de mercado de atacantes, é muito complicado. Acha um jogador como o Garro, principalmente, também é difícil de achar, organização de jogo, mas o gol é o gol. O gol vai falar mais alto sempre. E digo mais, qual é o primeiro que eu deixaria aí? Aquele que mostrar mais vontade de ir. Porque na hora que... Fogo de morro acima, água de morro abaixo. Jogador de futebol, quando quer ir embora, ninguém segura. E tem umas outras coisas também que ninguém segura. Tem. A outra que você pensou também, ninguém segura. Não, porque eu já vi rodeio. Rodeio, o pessoal fala bastante esses termos. Mas o Yuri, pra você, então, é o cara que não fecha a porta, o Yuri não pode sair. Uma para uma, homem gol. Mas é o mais provável, né? Então, quem que você não liberaria de jeito nenhum? Não, eu tô com o professor nessa. Yuri, o cara que se tiver que... tem que sair alguém. Na verdade, tem que sair dois, só um fica. O Yuri, pra mim, seria o jogador escolhido por mim, Celso, se tivesse a caneta pra ficar. Mas aí a gente tem que pensar, o Yuri talvez seja o jogador mais rentável dos três, em termos financeiros, e a gente sabe muito bem como o Corinthians precisa disso. O Yuri é um jogador mais rentável por ele ser o mais jovem, né, dentre todos, e já com uma última temporada espetacular. E essa temporada, ainda que o Corinthians não esteja tão bem, ele é o cara que faz a diferença no ataque do Corinthians. O Rodrigo Garro também vem de lesão, então é um jogador que é mais incerto. O Yuri me parece um jogador que está sempre disponível. Eu não lembro de uma lesão assim que tirou o Yuri Alberto por um bom tempo do Corinthians, ou do Internacional, ou de onde quer que seja. Essa última, mas aí veio o Mundial também. Exato. E o Memphis é o jogador que, assim... Ele sai daqui e vai pra onde? É isso a questão, né? Sair do Corinthians, ele não vai ter nenhuma outra... talvez sair pra acabar a carreira, né? É sair e acabar a carreira. O Memphis tem mercado na Europa ainda. Não no Então, primeiro escalão, mas... Eu acho que ele vai ter o mesmo mercado que tem o Neymar, por exemplo.
Eu acho que ele tem... Essa é a Europa por onde ele tá indo. Turquia, Arábia. E ele é holandês, São pode esses- pintar no PSV. Pode pintar no PSV, mas não é um jogador de impacto. Então, acho que assim, quando você olha, por exemplo, você pega o elenco do Corinthians, você abre o elenco do Corinthians aqui na sua frente. O primeiro, os caras que você vai olhar pro Hugo Souza, que é agora um goleiro de seleção brasileira, você vai olhar pro Yuri Alberto, você vai olhar, sei lá, pro Breno Bidon, por exemplo, que é um jogador jovem, que você vê que o Moscardo, por exemplo, saiu, você vê outros caras que saíram. Esses são os jogadores. Você olha pro Rodrigo Garro, você fala, bom jogador, bons números, excelente, mas ainda não brilha tanto pra mim, como o Yuri. E o Memphis Depay todo mundo conhece, é aquele cara que não precisa nem de crachá. Então, assim, no meu entendimento, a ordem seria Yuri, Garro e Memphis, de prioridade. E o Memphis é um jogador que, se quiser muito sair, também não sei se faria um esforço tremendo pra Porque aí a gente tem que separar um pouquinho. Vamos por tema por tema. Primeira questão do Yuri Alberto, Bubu, há muito tempo quando a gente procurava esse cara, era no Yuri, ele conseguiu encontrar um caminho. Mas, por outro lado, desses três, o mercado olha pro Yuri. Não vai olhar tanto pro Garro e pro Memphis, tanto é que o Garro é mercado local e o Memphis é para jogar em outro mercado, que é o mercado de segunda prateleira da Europa. Você que tanto tempo trabalhou, e trabalha ainda, comentando jogos da Premier League. Eu não me aposentei ainda, é verdade. Não aposentou, graças a Deus. E trabalha também comentando jogos de La Liga, enfim. Ele cairia bem, já foi especulado na Inglaterra. Na Espanha e na Inglaterra, o Yuri Alberto vai ser o Yuri do Corinthians? Não. Vai ser o Yuri Albert, se ele jogar na Premier League. Ou Yuri Alberto. Alberto, né? Mas por quê? Não, é o seguinte, primeiro assim, você deu uma informação errada, eu vou corrigir. Faz muito tempo que eu não comento La Liga, hein? Quando eu cheguei na ESPN, É uma reclamação da eu comentei escala. bastante. Parabéns. Mais uma reclamação da escala. Mauro Paulo Silva. Soares, Só tem a perder. Amigão, Bebeto e Mauro Silva no La Coruña. Palomino, deixa eu ver, Milton Leite estava aqui. Eita. Eu fiz jogos da Liga aqui com Milton Leite, Paulo Soares Amigão narrando e João Palomino lá na época, quando cheguei aqui na ESPN. Então, Era eu tenho... tudo mato, E aí 2003 foi a primeira temporada que a Premier League passou no Brasil, passou na ESPN. Recebi Paulo Andrade, foi estreia de Paulo Andrade. 2003. Tá isso 2003, a colocado. temporada 2003-2004, o título invicto do Arsenal, é a primeira temporada transmitida de forma regular O no Garro Brasil. jogava? Yuri? Não, mas assim, então, por exemplo, ali eu comecei e desde então eu tenho feito mais transmissões, muito mais transmissões da Premier League. Bom, Dito vamos lá. isso, é o seguinte... Dito isso, é o F-Show da escala, um abraço a O todos. Yuri Alberto, pra mim, só tem espaço na Liga e na Premier League em equipes coadjuvantes. Equipes que lutam contra o rebaixamento. Mas o Atlético de Madrid Atlético quer ele, não é. cara, Então, queridão. mas assim, aí você pode falar, mas assim, ele não tem condição pra mim de jogar como titular no Atlético de Madrid. Chegar no Atlético de Madrid, eu não sei se ele consegue se firmar. E a gente já viu, por exemplo, Tigrinho, que eu tenho uma máscara aqui. Tigrinho foi em time de ponta pra lá, Barcelona, e acabou sendo jogado pro Betis, entendeu? Então não acho que o Yuri Alberto hoje tenha não é condições, né? Mas assim, muito espaço para times de ponta. Isso nas principais ligas. Em outras ligas, talvez ele pode jogar em equipes que disputam Champions e tal. Nessas equipes principais da Premier League e da La Liga, a Liga talvez seja um pouco mais fácil, um pouco mais acessível para ele. Mas mesmo assim, eu acho que é muito difícil. Eu, quando penso no Corinthians, eu penso em dinheiro. Aliás, eu penso em dinheiro sistematicamente. Tô cheio de boleta aqui, tá complicado. Então, por exemplo, para o Corinthians fazer dinheiro, o Corinthians, como qualquer clube brasileiro, precisa de dinheiro, o Corinthians talvez mais que outros, vender o Yuri Alberto é uma boa, se pensar na grana. Só que repor. Agora, as informações recentes dão conta que o Memphis Depay está tirando 6 milhões de reais. Você acha que é o jogador mais bem pago do Brasil? 6 milhões de reais? Eu não sei como é que é o combo lá. Tem um investidor, um patrocinador bancando parte. Mas para o Corinthians, assim, você está com dificuldade de enxugar a folha, você fala, vou liberar o Memphis aqui que para pagar. E o acordo que foi feito no começo está difícil de cumprir lá. Um jeito de ter dinheiro, deixar ele gastar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro deixando de pagar o Memphis. Inclusive, não pagou ainda lá o bônus. Só para ser o bônus que o Corinthians ganhou de ser campeão paulista, 5 milhões, era todinho para ele. Era só para pagar já o que a cláusula de bônus dele tinha. Sim, cláusula de assistência. O Corinthians foi campeão paulista para pagar o que o Memphis precisava, né? Basicamente. Então, eu manteria o Garro. O Garro, para mim, foi o melhor jogador do Corinthians no ano passado. O Garro, eu acho que é um jogador... Primeiro assim, até na posição é muito carente. A gente fala, lateral direito é uma posição carente, é difícil você arrumar outro. Esse enganche, o cara que é armador, ele bate muito bem na bola. Eu comparei alguns gols dele com um Neto. A gente fala, não tem cobrador de falta hoje. Ele bate bem na bola parada. É um cara que cria... É mais difícil de você arrumar um outro Garro. O Yuri Alberto, depois de muito tempo, começou a funcionar. No começo o corintiano não gostava muito dele, não estava muito satisfeito. Hoje ele correspondeu, mas eu acho que há alternativas. O Corinthians consegue se ajeitar, arrumar um outro fazedor. Teve um momento que o Romero era um fazedor de gols. Não estou falando para voltar o Romero lá para centroavância. Mas assim, o Corinthians tem, acho que mais como se ajeitar, buscar um substituto. Se fosse eu. Vocês falaram aqui, o professor falou Yuri manteria. Você falou que manteria o Garro. Você falou quem? Yuri. Yuri. Vou ouvir o Brenner já. Mas eu queria só pontuar,
Calma. O que foi? Pronto, pode pontuar à vontade. Agora pode pontuar à vontade. Que o gol é maravilhoso. Não é só você que está E o pontuando, Flaco não. Lopes é bom pra caramba. Flaco Lopes, eu nunca critiquei. Tem mais gente Flaco pontuando Lopes. aí. O Flaco Dá uma Lopes sempre foi cambalhota. muito bom. Ele é genial, Flaco Lopes. Pouca gente valoriza, mas eu genial. valorizo. Ele é melhor que o Tigrinho? Flaco Lopes. É melhor que o Tigrinho? Hoje. Na hora Muito do melhor. vamos ver. Na hora do vamos ver. Flaco Lopes. É isso aí. Mas você já criticou. Nunca critiquei. Apaga Criticou. a fita. Apaga aquela fita, Sedoc. Sedoc, apaga aquela fita que eu critiquei. Eu nunca critiquei. Aliás, ele... Você fez protesto, que é possível, nós fizemos as pazes no ar. Foi uma delícia, foi maravilhoso. E ele tá arrebentando, ele ganha na corrida, ele faz gol, ele é bom demais. Agora, Flaco Breno, Lopes jogaria na Premier League. foi hoje, daqueles que no ele pega. Manchester. O Flaco Lopes jogaria no Manchester, no Arsenal, no Liverpool, qualquer lugar. Ah, sabe o que eu fiquei pensando aqui da lista que vocês estão falando? Garro, Yuri, Memphis? Ah, mas o Bubu falou que não... Eu não... chega. Sabe quem eu liberaria? O Memphis, cara. Eu acho que Garro e Yuri... Liberaria, Edu? É o mais liberado. Eu acho que Garro e Yuri, encaixados, eles rendem mais pro time do que O o Arce é o Memphis. flecha. E outro, e o Memphis é um jogador que, se quiser muito sair, tem que liberar. É muita grana. É isso, o meu medo era esse, por isso que eu falei. Vai, ô, Breno. Água dele. Falando só em custo-benefício, o do Memphis pro Corinthians não é bom, porque é um salário muito alto de um jogador que já tem mais de 30 anos e no aspecto físico tem a dificuldade do calendário. Precisa ser dosado, precisa ser poupado. Mas no aspecto anímico, o Memphis fez muito bem pro Corinthians. Concordo. O Memphis virou a chave ali do astral, não fosse a chegada dele, o Corinthians provavelmente seria rebaixado. O Augusto Melo teve esse trunfo para se manter no poder por muito tempo. Só que agora virou a presidência, o Augusto Melo não sabe se volta, o Osmar Stabile vai ter de fazer cálculo, já chegou falando que não tem dinheiro em caixa no Corinthians, e nessa situação, o próprio Memphis pode se ligar e falar, pô, aqui o presidente que me contratou já não está mais, eu já não tenho aquele respaldo, vai ser cada vez mais cobrado pelo torcedor corintiano, então é algo para o Corinthians fazer conta de fato, precisa colocar tudo isso na balança. Sobre o Yuri Alberto, é um jogador que inevitavelmente uma hora vai sair do futebol brasileiro, porque é muito visado, ainda é jovem, o Yuri Alberto explodiu muito cedo por aqui, mas eu vejo que o Yuri Alberto tem muito mercado também em times do primeiro escalão da Europa. Mesmo que não chegue num primeiro momento para ser titular, e até na Premier League. Mas primeiro escalão se diz pro Real Madrid. Não, no Arsenal, por exemplo, no Arsenal atual, o Yuri Alberto jogaria. O Arsenal terminou a temporada jogando com o Merino improvisado, porque há essa carência na posição e é um jogador que se movimenta muito, não é aquele centroavante paradão. Dá para encaixar em alguns clubes. No Liverpool, por exemplo, o Yuri Alberto não entregaria mais do que entrega hoje o Darwin Núñez? Eu acredito que sim, até pela potência física, por ser um jogador que está numa fase muito boa. Então, o Corinthians precisa fazer uma boa venda com o Yuri Alberto para justificar a saída. Agora, na primeira proposta que aparecer, tchau, só porque a situação financeira é ruim, o Yuri Alberto vale mais do que isso. Então é um jogador que está valorizado e precisa ser vendido como tal. Que se é para vender por mixaria, que fique com ele, continue dando retorno. Eu acho que ele não joga num Liverpool, por exemplo. O Darwin Núñez, por mais que não esteja bem, eu acho ele hoje, né, um jogador que, talvez se a gente for comparar, claro que é muito difícil porque o nível de enfrentamento é outro, mas eu não vejo ele, por exemplo, o Darwin Núñez, ele, por mais que jogue hoje e não seja melhor no nosso entendimento, ele é um cara que ainda passou por um outro passo dentro da Europa que foi muito bem no Benfica. Então acho que o Yuri ainda tem esse outro passo. Talvez o Forest veio atrás do Yuri Alberto, né? Acho que seria o caso dele ir para um time ali, talvez até de segunda prateleira da Europa, para quem sabe ascender para um Liverpool, um Arsenal, um Chelsea. Eu não discordo de você. Por exemplo, acho o Yuri Alberto mais jogador do que o Nicolas Jackson, por exemplo. Mas eu acho que ele precisa passar ainda por uma aprovação. Tem que passar um outro degrau até chegar nesse... Mas aí é um problema do Atlético de Madrid. Se vem uma proposta do Atlético de Madrid, isso não é o problema do Corinthians nem do Yuri Alberto. Não, claro. O Atlético está sabendo o que está levando. E aquela pergunta, ela é meio capciosa, né? Quem você venderia? Venderia para quê? Para fazer caixa? Se for para fazer caixa, é o Yuri Alberto. Jogador jovem, melhor valor de mercado, porque o Memphis, como lembrou o Bubu, você vai estar abrindo mão para não gastar